O Irã, né, a situação de guerra que vive o país, protestos, mais de 500 mortos, segundo as últimas informações. Autoridades iranianas também falaram que após as ameaças feitas pelo presidente americano Donald Trump, a violência aumentou ainda mais lá na região. Vamos falar com o Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, para entender melhor o que está acontecendo por lá. Oi, Luca, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a você, Márcia, ao Bruno, a todos que nos acompanham. Uma crise generalizada dentro do Irã e protestos acontecendo de forma ininterrupta durante os últimos 15 dias. Inclusive, é um país que fala muito a mim, pessoalmente, que já pude estar lá como correspondente, um povo dos mais hospitaleiros do mundo, mas um governo dos mais tirânicos. E nós preparamos algumas artes que explicam toda essa crise generalizada que vive o país até chegar em 2026. É importante a gente dizer que tem um panorama histórico, afinal, até 1979 havia uma monarquia, né, que era pró-ocidente, com o Shah Reza Pahlavi, que foi destronado por uma revolução de caráter islâmico e colocou no poder o regime dos ayatolás. Primeiramente, por 10 anos, o ayatolá Khomeini, que mudou radicalmente toda a política interna e externa, e depois, em 1989, o ayatolá Ali Khamenei, que administra o país até hoje como líder supremo e aumentando esse discurso contra o Ocidente. Ele tem 86 anos hoje. No aspecto político, houve uma mudança geracional muito profunda. Grande parte, a maior parte da população que vive hoje no Irã nasceu depois da Revolução Islâmica, ou seja, quer mudanças, né? Mais a guarda revolucionária, esse exército paralelo, ele massacra a população, oprime as mulheres e houve também um grande isolamento diplomático acentuado principalmente pela guerra do ano passado, né? Há essa fragmentação política muito grande. Economicamente também é um desastre aquilo que acontece no Irã. Também separamos um panorama daquilo que diz respeito à economia iraniana. Há muitas sanções que de fato dificultam o crescimento do país, mas também há muita corrupção, muita centralização do Estado. Só para a nossa audiência ter uma noção, hoje $1 americano vale mais de 1,4 milhão de reais iranianos, ou seja, o nosso 1 para 5 até que não é tão mal comparado com eles, né? Altos níveis da corrupção estatal, como eu disse, e uma economia que é pouco diversificada, depende muito do petróleo. E isso tudo nos traz ao cenário atual. Até agora, manifestações intensas desde o 28 de dezembro, mais de 544 pessoas mortas e mais de 10 mil presos até agora. Muitas pessoas vandalizando as mesquitas, as fotos dos ayatolás, colocando elas em fogo para mostrar essa indignação, além de pedidos dos populares pela queda do regime ou até mesmo a restauração da monarquia. Aquilo que mais assusta, Márcia, é o blackout digital. Há mais de 3 dias completos os iranianos estão sem acesso à internet. Muitas cidades sem acesso à energia elétrica, como uma forma de desmobilizar a população, evitar com que os manifestantes possam se agrupar ou até mesmo combinar um local de encontro, o que é muito preocupante. Inclusive, eu não consigo falar com as minhas fontes há pelo menos 48 horas dentro do Irã, em várias regiões, o que me preocupa sobre a situação do país. Se as ONGs falam em 544 mortos, provavelmente quando a internet for reestabelecida, o número seja muito maior do que isso, o que mostra a repressão acontecendo. Há manifestantes que pedem maior liberdade às mulheres, direito a elas fazerem aquilo que os homens fazem na sociedade, trajarem a roupa que bem querem, uma economia que seja mais aberta para o mundo e também que dialogue com as diversas partes do Oriente Médio e do nosso planeta, não isolando o país completamente como se fossem vários séculos atrás, né? Óbvio que a gente vai ficar de olho nessa questão. O Irã é um país muito importante para o Oriente Médio e para o mundo, são mais de 90 milhões de pessoas, além de ser um dos maiores produtores de petróleo e gás natural, portanto, tudo que acontece lá pode impactar o preço das commodities energéticas, além de ser um grande ator regional, né, que financia grupos fundamentalistas, terroristas dentro do Oriente Médio, ou seja, caso haja a remoção do regime, pode muito bem ter um realinhamento de forças que quebraria todos os paradigmas em quase 50 anos. A gente, como sempre, vai ficar de olho em tudo que acontece lá e como isso pode reverberar no resto do mundo. Lucas, seguiremos em contato, inclusive acompanhando as suas redes sociais, uma viagem recente aí, chamou muita atenção. Depois você nos conta um pouco mais sobre essa viagem também. Que bom que você já conseguiu restabelecer a dignidade, tomou uma ducha, lá tá tudo já voltou à normalidade. Quero que você explique depois o que de fato aconteceu durante essa longa viagem nessas últimas horas. Tá combinado?
Combinadíssimo. Depois conta um pouco mais sobre essa experiência no Saara. Tudo bem, 2h40, seguimos juntos. Vamos conversar com o Gesualdo Almeida novamente. Gesualdo, quero ouvi-lo sobre essa situação do Irã ainda, que vai esticando essa corda e não há uma expectativa, pelo menos a nós que estamos de longe, de que esse regime vai ter uma mudança tão rápida. A gente viu agora que algo muito semelhante, o que também aconteceu na Venezuela, acabou a internet, ou seja, evita a comunicação, evita que a situação local seja divulgada para o mundo. Na verdade, o que esperar? Os Estados Unidos, ele está interessado realmente em retirar o regime ou, novamente, acima disso, é o interesse comercial? Bruno, que prazer é trabalhar, né, com Eliseu Caetano, com Luca Bassani, sempre com informações precisas que fazem complementar aquilo que a gente pensa aqui, que dão sempre os indicativos do que realmente está acontecendo. Mas a mim, em especial, o que me chama a atenção é o seguinte: o Irã é uma civilização milenar. Os antigos persas, que dominaram durante muito tempo aquela região, que foram dominados também no século XX por ditaduras bancadas pelos Estados Unidos até 1979, e sai uma ditadura feroz, sanguinária e corrupta e foi substituída por outra. O que me causa preocupação é saber o que vem depois. O Irã não pode ser mais um exemplo do que foi a Líbia, do que foi a Síria. Simples deposição de sistemas corruptos, sanguinários e que ofendem os direitos humanos precisam ser escalonados e muito bem pensados para que o caos não se instaure. Porque, não obstante, esses regimes, como o do Iraque foi, como o da Líbia foi, como o da Síria e do Irã são sanguinários e terríveis, existe uma certa ordem. E essa ordem, nesses países citados, foi rompida de tal forma que muitos anos depois da deposição daqueles sistemas, ainda não se reinstaurou a ordem. E essa é a grande preocupação. E, mais uma vez, não dá para a gente contar muito com os Estados Unidos. O governo Donald Trump é sempre um governo muito imprevisível, um governo muito anárquico. Por exemplo, o que fez na Venezuela? Tirou o Maduro, mas a estrutura se mantém a mesma, ainda temos presos políticos e não se sabe exatamente o que os Estados Unidos querem na Venezuela, a não ser o petróleo. O mesmo não pode acontecer com o Irã.